existe algo que de repente acontece lá que ainda não acontece aqui, porque o Open é diferente ou o mercado é diferente? O que que dá para fazer de intercâmbio aí, aprendizados desses outros países? O que eles têm que aprender com a gente, eu te explico. Não, isso eu também tenho noção. Vamos lá. Não, Mas eu fico pensando assim, da mesma forma que a gente tem um mercado financeiro muito mais avançado, de repente, sei lá, o pessoal é muito bom em conversão no e-commerce, no checkout. Sei lá, às vezes tem outras boas partes que a gente não tem visibilidade aqui, sabe? Eu fico me perguntando que às vezes existem outros benchmarks que podem nos inspirar e que às vezes a gente não tava dando tanta atenção, sabe? Tem, existe e tá na Ásia. Tá? Tem, existe e tá na Ásia. Tá? Então, logo que a gente veio pro Brasil, por exemplo, até a gente aplicou no sandbox do Banco Central na época, biometria facial. Qual biometria facial? A sua biometria facial ser uma chave Pix. O que isso faria? Faria os PDVs brasileiros capturar sua biometria. Caraca, meio Black Mirror, assim, né? Você vai chegar lá e tal. Bem isso. Claro que havia algumas travas, claro que havia algumas condições, claro que não poderia ser a biometria capturada sem consentimento, que é aquela... Sim. Para isso, como você dá consentimento na biometria com li aceito? Não, com movimento. Fazendo movimento. Então... Pô, esse dia me pediram uma biometria que eu tinha que colocar o queixo no ombro. Eu falei, pô, calma aí, velho. Eu tinha que ficar virando muito. Eu falei, pô, e não ia de jeito nenhum. Falei, cara, agora... Não, claro que essa também te expôs a uma situação constrangedora. Mas tem como fazer de forma mais delicada, com menos fricção, entendeu? Não precisa pôr a língua no nariz, esse tipo de coisa. Ó, agora vai, dá uma pirueta aí. Isso. Então, assim, olha, o que a gente consegue trazer de exemplos? Ásia tem muito exemplo legal. Esse de biometria é um grande exemplo. No Brasil já se faz, inclusive está associado ao cartão de crédito. Mas a sacada na época era ser chave Pix. Tem a questão de todo o movimento cripto, obviamente, que tem vindo a agregar daí. Agora, quando a gente começa a olhar o que aconteceu, um grande movimento, e assim, países que estão na nossa frente, Inglaterra. Na nossa frente, Inglaterra. Mas na nossa frente, regulamentado. Ou seja, a lei foi totalmente escrita. O arcabouço tem. O que o Banco Central inglês está fazendo? Ele está voltando atrás em tudo que ele escreveu e está começando a dar as funcionalidades. Aí ele cria as figuras do participante direto. Não são tão iguais. O participante indireto. Ele cria um ecossistema, mas ele vem de forma lenta. Então, o que ele é referência? Em lei. No entanto que o nosso Open Banking é muito inspirado no inglês, porque ele foi escrito... A diferença é que o Brasil vem fazendo uma coisa bem legal. Ele escreve e dá funcionalidade. Ele escreve e dá funcionalidade. Ele escreve e dá funcionalidade. Então, isso faz com que a gente tenha uma visão muito clara da aplicabilidade. Quando a gente fala dos Estados Unidos, eles estão falando em FedNow agora. Então, assim, a Pix já foi. Quando a gente fala em COD, eles até criaram o COD, que é o mexicano, antes de nós. Pouco antes de nós. Não tem a abrangência do nosso. E eu acho que, por exemplo, o Banco Central de lá não obrigou igual acontece aqui, né? Não vou nem falar obrigar, porque o Banco Central ele não obrigou, né, do Brasil. Ele convidou, porque ele deixou portas abertas. Eu digo assim, ele convidou, né? Mas coloca assim... ele não abriu, vamos usar essa palavra. Tipo assim, não pode cobrar da pessoa física. Eu digo assim, tem alguns incentivos, assim, que ajudam a explicar, né? Claro, porque, assim, existem várias coisas por detrás do Pix de muito legais. E uma delas é que o Pix tira o custo de transferência e atesouramento de numerário. Você sabe qual é o custo disso? De dinheiro em cofre, dinheiro em carro forte. Transporte, né? Transporte, sei lá... o novo cangaço que vai lá e abre uma agência do Banco Brasil no interior do estado e simplesmente destrói sem muitas cédulas. A cédula tem um valor. Nós estamos, às vezes, em situações financeiras, dependendo de país, moeda e tudo mais, que a cédula tem mais valor que o... Bom, uma moeda de 1 centavo, eu te garanto que o metal vale mais que 1 centavo, esse eu posso falar. Sim. Agora, entender o valor da cédula, o que tem por trás, além de cortar tudo isso, traz toda essa flexibilidade, traz distribuição de renda.
é empreendedor, permite empreendedorismo, porque se o cara aceita um Pix, ele cola um QR Code numa geladeira de isopor, ele vai pra praia vender coco, cara. Então, assim, foi muito mais fomentado. Então, quando a gente fala de Américas, eu tô falando Américas, Canadá, grande, forte chances de adotar Pix. Colômbia, fortes chances de adotar Pix, né? Isso até o Roberto Campos falou no Febraban-Tech. Estados Unidos agora com o FedNow. Então, assim, Américas, Brasil tá na frente. Europa, eles têm algumas situações à frente de nós e outras à frente de nós, muito mais, como eu falei, regulatória. Mas quando a gente vê a aplicação das ferramentas, o Brasil já estava à frente. É como eu te falo, por exemplo, existe um furor, e a gente que é regional enxerga isso, um furor de Buy Now, Pay Later, Buy Now, Pay Later. Não, agora o Brasil precisa de... Eu tenho uma coisa legal pro Brasil, Buy Now, Pay Later. Uhum. Deixa eu explicar. Não, no Brasil, inclusive o Pix já veio com isso embutido, né? Sim, sim. Então, assim, quando você vê ecossistemas, por exemplo, de financiamento direto para pessoa física. Então, por exemplo, o Santander está abrindo na Espanha um ecossistema enorme para financiamento que eles falam de menor valor, carro e tudo mais. Aí o Brasil, então tá, vou te contar uma história. Esse mesmo banco, ele tem um site que vende carro. E é gigantesco. Tá? Então, assim... você está querendo dizer que no Brasil pode implementar uma solução que vem da Espanha? Tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque no Brasil ele domina a cadeia inteira. Ele é dono do site de anúncio. Então, assim, aqui está muito mais desenvolvido. Então, respondendo sua pergunta, tirando o mundo asiático, que é onde a gente busca inspirações e tem muita coisa legal. Às vezes uma lá, coisa pontual ou outra a gente acaba trazendo. Tira o mundo cripto, que esse é mais global. Agora, América Latina, Estados Unidos, Europa, eu ainda não enxerguei uma grande solução que eu te diga, olha, isso no Brasil é diferencial. Agora, eles deveriam olhar para o Brasil. Legal.